Olá, eu sou o Brian, professor de música, compositor e arranjador, formado pela UFMG, e como pesquisador da área da didática, eu me sinto no dever de trazer hoje o seguinte assunto, que está dentro da frase: a musicalidade é o que difere os entendedores dos repetidores. O que seria isso? Entendedores e repetidores. Bom, eu posso falar um pouco sobre isso trazendo a seguinte situação, que talvez eu possa dizer que é uma máxima. A maioria dos instrumentistas não são músicos. E a maioria dos cantores não são nem instrumentistas e nem músicos. Bom, eu estou falando isso não de uma maneira pejorativa, não como uma crítica, mas é mais uma atestação. Por quê? Quando se fala sobre... nisso que eu estou falando são sobre, por exemplo, instrumentistas que não cantam e cantores que não tocam. Por quê? Nós vamos entender. Um instrumentista, como é que ele faz para ele se tornar um instrumentista? Normalmente ele começa a aprender o instrumento desenvolvendo as técnicas das mãos. Tem instrumentos que se usam os pés, mas aqui eu estou baseado mais no instrumento que usam as mãos. E vamos pegar um instrumento como exemplo, por exemplo, o violão ou a guitarra. Você tem que desenvolver suas técnicas, são técnicas manuais, então e esse instrumento ele pode passar na categoria de uma ferramenta, como se fosse uma ferramenta. Se eu souber como desenvolver meus dedos naquele instrumento, eu consigo tirar uma sonoridade. Consigo tirar boa sonoridade. Não preciso entender de música. A pessoa sequer precisa conseguir ouvir se ela está afinada. Se o instrumento estiver afinado e ela estiver tocando certo, vai sair música afinada, vai sair certinho, vai sair bonito. Por quê? Porque é uma questão técnica. Você não precisa necessariamente ouvir o que você está fazendo. Eu não estou falando também que a pessoa que está tocando não está ouvindo o que ela está fazendo. Estou falando que tem como fazer isso. Então a pessoa não precisa ouvir absolutamente nada para conseguir tocar corretamente. Então, isso aí, voltando nesse aspecto, como que eu posso provar para você isso? Se eu falar para você pegar o dedo 1 e colocar o dedo 1 na terceira casa, na penúltima corda, e você tocar, se seu violão ou sua guitarra estiver afinada, você vai fazer a nota Dó e pronto. Já com a voz não é bem assim. Não tem como eu falar para você, entorta a garganta um pouco para a direita e canta que você vai tirar a nota Dó. Isso não existe. Você tem que saber, entender o que é a sonoridade, a altura daquela nota e então cantar. Claro que quando você canta, não necessariamente você sabe que está fazendo a nota Dó. Aí vem uma outra situação, vem outra questão. No violão é fácil, quando você sabe que nota você está fazendo, colocar o nome daquela nota de Dó e pronto. Aí a outra coisa o que você precisa estar atento é se aquela corda está afinada. Aí sim você precisa de técnica, aí sim você precisa de um conhecimento musical para ouvir e identificar se aquela nota está afinada. Caso contrário, aquele Dó na corda penúltima, na terceira casa, vai ser sempre um Dó. Ele não vai mudar. E se você tocar daquele jeito, você vai tirar esse Dó e pronto. Não precisa esquentar a cabeça. Então, por isso, o instrumento, o violão ou a guitarra, ele tem essa possibilidade de você conseguir tocar esse instrumento, ter um bom desempenho sem saber música. Agora vamos falar mais sobre o canto. Eu fui dando esse paralelo aqui com o canto. No canto, você, no mínimo, precisa conseguir identificar as notas e então cantar afinado. Só que você também consegue fazer isso por meio de uma pura repetição. Você vai ouvir aquela nota, vai cantando, vai se afinando aos poucos, porque conseguir afinar uma música inicialmente não quer dizer que você tem o ouvido completamente afinado. Você consegue afinar aquela música, você consegue afinar naquela nota, naquela região vocal, você consegue fazer aquilo. Então, a maioria dos cantores que não tocam, normalmente, eles acabam conseguindo repetir numa espécie de puro mimetismo e conseguem repetir aquele movimento musical exatamente daquele jeito. Por exemplo, se eu pegar a música e mudar de tom, essa pessoa vai continuar cantando no mesmo tom. Todo mundo vai tocar em Dó e ela continua cantando em Ré, por exemplo. Isso prova que essa pessoa ela não tem essa capacidade musical de modular, de sair de uma tonalidade para outra.
Isso mostra um pouco dessa falta de musicalidade. Não é uma questão de, você é musical e você é amusical. Não é isso. É uma questão, é um gradiente. Você tem como ser mais ou menos musical. Desenvolver a afinação, o ouvido afinado para perceber se o instrumento, se o violão ou a guitarra está desafinado, ou para perceber que você tem que cantar em outro tom, quando você é apenas cantor, isso aí requer um nível de musicalidade, um nível de afinação. Agora, para dominar essa musicalidade, que é o que eu falei na frase lá no início, que é o que difere entendedores de repetidores, já é como posso dizer, uma quantidade maior de musicalidade que é necessário. Eu chamo disso, é o mínimo necessário, é a musicalidade mínima necessária para você ser um músico. Abaixo dessa quantidade de musicalidade, eu não considero a pessoa ainda um músico. Por quê? Porque ele não consegue abarcar elementos básicos que a música exige. Como, por exemplo, eu citei aí tanto de perceber se um instrumento está afinado ou de conseguir mudar de tom numa música. Sobretudo uma música simples. Então a gente vê uma terceira categoria. Aqueles que tocam um instrumento e cantam. Os que sabem tocar e cantar e ainda assim não são músicos. Opa! O que acontece com esses tais? Às vezes é um mesmo processo de repetição, porque quando você pega o violão para tocar músicas mais simples, você só precisa de 3 acordes, só toca no mesmo ritmo, só toca às vezes para baixo, só marca os tempos da música e consegue cantar afinado, talvez você consiga cantar por pura repetição, como eu já disse anteriormente. Você ouviu aquela música várias vezes, ouviu o cantor várias vezes, sei lá, assistiu um tutorial no YouTube e conseguiu repetir até conseguir cantar razoavelmente afinado e com os acordes certos. E aí, com 4 acordes, basicamente, você toca 200 músicas. Sabendo cantar mais ou menos dentro de uma região vocal, sem trabalhar muito sua técnica de canto, você consegue cantar aí essas 200 músicas. Fazendo o mesmo ritmo, você consegue tocar aí essas 200 músicas. Então a pessoa fala, bom, já sei tocar, já sei violão, já sei cantar e tocar, não preciso aprender mais nada. Mentira! Porque isso aí é algo limitador. Isso faz com que você fique preso e você tem possibilidade de desenvolver, mas resolve e permite que fique preso e retido. Então isso é um grande problema, só que esse problema tem solução. Nós vamos aprender qual é a solução desse problema. Bom, isso aí de conseguir tocar o instrumento e cantar essas várias músicas, né? Eu falei aqui umas 200, mas realmente dá para tocar um monte de músicas apenas com pouquíssimos acordes. Sua música vai soar com pouca qualidade. Por exemplo, é como se fosse um feijão com arroz que você está fazendo, só que sem tempero. É aquele feijão com arroz que você come, parece que está comendo uma serragem. Então, para a nossa música não ficar desse jeito, nós precisamos desenvolver mais o nosso nível de musicalidade. Bom, a música ela é composta normalmente com harmonia, melodia e ritmo. Então, entender esses elementos é imprescindível para que a sua musicalidade seja desenvolvida. Então, eu acho que esse é o melhor lugar para começar. Começar compreendendo os elementos da melodia, os elementos da harmonia e os elementos do ritmo. Conseguir tocar e cantar, você precisa de 3 coisas principais, 3 elementos principais para você conseguir cantar e tocar bem. Por exemplo, voltando aí no exemplo que eu falei, da pessoa que toca os 4 acordes, o mesmo ritmo, o tempo todo, e consegue tocar aí quase 200 músicas. Um primeiro ponto seria a repetição, que é o que eu já falei. A repetição, você simplesmente precisa assistir um vídeo ali, ficar repetindo, ou ouvir a música, repetir várias vezes, até conseguir cantar ou tocar corretamente. E, posteriormente, cantar e tocar corretamente. O intuito aqui seria que, já que uma pessoa que apenas toca, ela não desenvolveu tanto musicalidade, e um que apenas canta também não, se você toca e canta, você está mais próximo de desenvolver essa musicalidade, correto? Então tá. Então a repetição é o primeiro ponto, e ela é importante, só que você não pode parar apenas na repetição. Depois da repetição, a gente entra no entendimento musical. Bom, esse entendimento musical é quando você cria uma consciência
musical, conscientiza aquilo que você está fazendo. Você está tocando, repetiu alguma coisa, aí você tem consciência de que esse acorde que você está tocando é por meio dele que você tem uma base para cantar as suas notas da melodia. Opa, a melodia, que eu falei lá que harmonia, melodia e ritmo vai construir a música, né? A melodia é a voz que conecta-se às sílabas da canção. A canção é o quê? É uma poesia cantada, correto? Então eu tenho a harmonia, que são os acordes que estão ali no violão. Aí eu tenho a melodia, que eu coloquei com a letra da poesia. E eu tenho o ritmo, que é a batida que eu faço com a mão direita. É o tempo que eu canto cada uma das notas, as frases e os momentos que eu paro as frases para respirar e entrar na próxima frase. Tudo isso aí constitui a rítmica, que é o andamento, o movimento dos tempos dentro de uma música. Isso tem a ver com a rítmica. Então, esses três elementos estão no aspecto da repetição e aí eles entram no entendimento. Então, eu tenho a repetição, o entendimento dos elementos musicais. Então, por fim, eu venho com o conhecimento teórico. Eu aplico, eu sei que isso que eu estou fazendo, esse acorde que eu estou fazendo e cantando uma nota por cima, é o acorde Dó. E eu sei que o que eu estou cantando está dentro da escala maior de Dó, por exemplo. Isso seria o entendimento teórico. O problema que acontece é que algumas etapas são cortadas muitas vezes. E a maioria das vezes a pessoa fica ou só no processo de repetição, ou do processo de repetição ele já quer ir direto para o processo teórico de entender as notas que estão... entender o nome das coisas que ele está fazendo, o nome das escalas, o nome dos acordes. É importante? Não é uma coisa importante. Mas cadê o entendimento musical? O entendimento vem antes da teoria. Ou eles vêm ao mesmo tempo, mas, de certa forma, você primeiro entende o que você está ouvindo, compreende os elementos musicais e então eles ganham nomes, que é a teoria. E eles ganham um lugar, entendeu? É como a gente aprende o nosso idioma materno. Primeiro a gente vai falando aos poucos, pelo processo de repetição, que eu falei anteriormente, aí depois nós temos o processo de entendimento. Primeiro eu repeti as palavras, mamãe, mamãe, depois papá, papá. Tava falando nada, tava falando mamá e papá. E aí alguém falou, que bonitinho. Aí eu passei a fazer o quê? Repetir aquelas palavras. Não tem entendimento nenhum. Eu só repito as palavras que os adultos falam e aí vou repetindo. Chega um momento que eu começo a entender que aquela palavra mamá e papá, na verdade é mamãe e papai, e que significam meus progenitores. Aí eu vejo que quando eu falo mamãe, eu estou falando do progenitor fêmea e papai do progenitor macho, por exemplo. Então o que acontece? Eu ganho aí, eu vou entendendo que tem significado nessas palavras que eu disse. Aí que eu venho para a teoria, entendendo gramaticalmente o que essas palavras significam e como eu coloco essas palavras dentro das frases. Eu achei importante dar esse exemplo do idioma para que você perceba que a música é a mesma coisa, só que ela é um pouco mais complicada de abarcar, porque nós estamos lidando com elementos apenas auditivos e de sensação. Nós não conseguimos ver a nota que eu estou cantando. Se eu cantar você não vê essa nota, você simplesmente ouve. Quando eu falo uma palavra, ela é mais fácil de eu colocar num papel, por exemplo, de eu colocar essa palavra ali numa frase e te explicar o que aquela palavra significa. Bom, então vamos continuar. Da mesma maneira, eu falei sobre a maneira do aprendizado do idioma. A gente entrando na música, a gente entendendo os processos, eu acho que eu posso dar um exemplo de uma coisa que está um pouco mais próxima de você. Como, por exemplo, esse seu celular. Você, às vezes, tem um aplicativo que você sabe mexer. Você consegue ali mudar o tema. Às vezes, sair do tema claro para o tema escuro. Você consegue, sei lá, mudar, às vezes, o e-mail ali que está linkado naquele aplicativo. Consegue fazer uma série de alterações nas configurações. Mas isso não quer dizer que você saiba mexer com todas as configurações ou com coisas mais específicas. Isso não quer dizer que você saiba, por exemplo, mexer na programação daquele aplicativo. Alterar algo na programação do aplicativo. Para isso, você vai ter que entender de programação. E já é um assunto um pouco mais a fundo, correto?
E mesmo que você entenda de programação e consiga alterar esse aplicativo, isso não quer dizer que você tenha a capacidade de construir, de criar um aplicativo como este que você está usando. Então, nisso aí, a gente já entra numa questão de saber entender um pouco daquela questão e ter um certo conhecimento e a profundidade do seu conhecimento dentro daquilo. Mesmo que você consiga fazer, consiga repetir, ali, como eu falei no início, consiga repetir o fato de mudar alguma configuração do aplicativo, não quer dizer que você tenha o conhecimento a fundo, que é algo muito mais extenso. A mesma coisa se eu te pedisse para trocar uma lâmpada. Você poderia simplesmente trocar essa lâmpada, você consegue fazer isso, beleza? Ou até uma coisa um pouco mais chata de fazer, trocar um chuveiro. Aí você pode ser capaz disso. Mas se tiver outro problema elétrico, talvez você não consiga simplesmente resolver esse problema elétrico, que é algo que você não sabe necessariamente que está acontecendo. Você vai ter que investigar para saber que problema é esse e como corrigi-lo. E mesmo que você consiga resolver outros problemas elétricos na sua casa e corrigi-los, não quer dizer que você tenha a capacidade de criar uma rede elétrica para um edifício, uma rede elétrica ali para a sua casa. Então, isso é uma profundidade maior de conhecimento. Você não precisa ter essa profundidade de conhecimento musical para criar a música e conseguir esquadrinhar o mais interno que tem dentro daquela música, mas você precisa entender como resolver esses problemas secundários que eu falei, que seria a programação do aplicativo ou resolver os problemas elétricos que tem dentro da casa. Entendeu? Na música seria entender o que você está trabalhando com os materiais, entender esses materiais sonoros, esses materiais musicais que você está trabalhando ao tocar o seu instrumento e cantar. Então, você necessita ter esse entendimento para dizer, né, para si mesmo, eu sei, eu conheço, eu tenho um nível de musicalidade suficiente para ser chamado músico, por exemplo. Não apenas para dizer isso, né, mas para conseguir aprender sozinho, para construir mais, para avançar no seu processo musical e para que as suas músicas tenham tempero. Senão vai ficar sendo apenas sempre um feijão com arroz, sem tempero algum. Olha, como é que a gente faz isso então? Eu estou falando sobre isso porque quando você não tem esse conhecimento, você se torna refém. Sempre vai ter que olhar um tutorial, você sempre vai precisar olhar uma cifra, sempre vai ter que ver como alguém canta aquela música para você conseguir fazer bonito. Isso você se torna refém de ficar sempre voltando nesses pontos. E a musicalidade, ela te permite sair dessa zona de repetidor e se transformar em um entendedor. A primeira coisa que você tem que fazer, na minha opinião, é entender os processos da harmonia, melodia e ritmo que eu citei. Isso aí vai ser ótimo, mas é um dos principais elementos que você precisa. Só que às vezes a gente acaba indo pelo caminho errado. Então vamos ver alguns pontos errados que você não deve fazer, como por exemplo, aprender qualquer coisa que seja sem entender a fundo aquilo ali, sem entender o porquê, não vai te ajudar em nada. Saber que existe a escala, saber que existem os modos gregos, modo jônico, modo frígio, mixolídio, saber disso e sair tentando fazer essas escalas sem saber para que elas servem, não vai te ajudar em nada. Não é inútil saber os modos, mas é inútil saber fazer uma coisa sem saber de nada para que ela serve. Vou me corrigir aqui, não acho que é inútil saber uma coisa sem saber para que ela serve. A gente aprende muitas coisas na música apenas repetindo primeiro para depois entender aonde aquilo se aplica. Mas ir da parte de repetição direto para a parte da teoria não vai te fazer entender que é aquilo que eu falei que está no meio. Então é isso que eu quis dizer, tá bom? Próximo ponto, decorar a teoria, que está dentro desse mesmo, não resolve. Decorar que aquele modo você tem um tom, semitom, um tom, as distâncias das notas ali dentro daquele modo grego, isso pode te ajudar a construir em outros momentos, mas isso não vai fazer com que você se torne mais musical, entendeu? Isso vai te dar conhecimentos e normalmente eles não vão estar conectados. Você precisa de um conhecimento anterior para que esse conhecimento dos modos faça sentido, entendeu?
Aquilo que eu volto a falar naquele ponto, harmonia, melodia e ritmo. Se você tem essa base e vai aos poucos abarcando a partir daí, você faz um processo coerente de aprendizado. Você tem um processo coerente de aprendizado. Quando você quer pegar uma coisa que está lá na frente e começar a aprender coisas que estão lá na frente, coisas mais avançadas, sem primeiro entender a essência, a base, isso só vai te distrair. Vamos ver, olha, aprender técnicas avançadas por aprender não resolve. A maioria dos alunos de canto chegam querendo aprender técnicas avançadas, achando que isso vai resolver, quando primeiro, na verdade, ele só precisava de afinação. Aí ele toca o instrumento e vai cantar, ele quer cantar com muita técnica e ele não consegue afinar a própria nota dentro do próprio acorde que ele está fazendo. Então, ele já bagunçou tudo, já atropelou, passou o carro na frente dos bois. Então, simplesmente aprender técnicas avançadas pode te confundir ao invés de te ajudar em alguma coisa. A mesma coisa serviria ali pro violão e para a guitarra, né? E saber músicas mais difíceis. A pessoa pensa, então se eu aprender uma música bem mais difícil, nessa música tem vários elementos. Beleza, isso é interessante, mas ainda isso por si só não vai resolver o problema. Mesmo que você consiga repetir uma música muito difícil, que está acima do seu nível, né? Não quer dizer que você está naquele nível de dificuldade da música que você aprendeu. Porque eu posso aprender por pura repetição, sem entender o que eu estou fazendo. Vamos ver então, olha só. Como eu disse, essas coisas elas são importantes, mas no momento certo. Agora, trabalhar o canto junto com o instrumento, isso é uma coisa muito boa. Isso sim vai te ajudar, isso resolve. Por quê? Por exemplo, né, voltando, se eu canto uma nota que eu estou tocando, se eu consigo cantar sempre, né, cantar a base do que eu estou tocando, se eu mudar a base que eu estou tocando, eu também vou mudar o que eu estou cantando. Logo eu vou fazer aquela coisa que eu falei, que é a modulação. Aí eu vejo muitos alunos, eles às vezes não conseguem cantar numa região. E aí o que eles fazem quando eles estão tocando? Eles tentam mudar de tom, aí eles não conseguem, às vezes, mudar de tom, ou fica mais difícil, às vezes fica com muitas pestanas, aí ele coloca o capotrasto e só vai empurrando o capotrasto e vai tocando. Opa, agora funcionou. Só que aí ele vai cantar, ele consegue às vezes até cantar o inicinho, mas no meio ele bagunça todo, porque por ele ter mudado de tom, ele acostumou a cantar no mesmo tom. Então aí a gente está vendo uma série de problemas que vão se acumulando. O problema de não conseguir modular a música no instrumento, e aí precisar sempre de um capotrasto. O problema de não conseguir modular na voz, no canto, e acabar cantando a música, sei lá, numa segunda voz ou numa voz desafinada. Então isso é muito comum. Na verdade, a maioria dos alunos chegam para mim com esse problema. Então talvez você esteja enfrentando um problema assim. Então quer dizer que você está um pouco na frente, querendo conteúdos que estão um pouco mais adiantes, quando primeiro a gente precisa abarcar o que está um pouco mais na base e ir aos poucos. Aos poucos eu falo não é para ir devagar. E quando eu falo para não ir devagar, também não é para ir correndo, mas é para saber a ordem certa do que você precisa aprender. Porque uma coisa que está um pouco mais à frente, ela requer um conhecimento anterior. Ela tem como é que fala? Esqueci a palavra. Um pré-requisito, é isso. Tem um pré-requisito para você chegar naquele ponto B. Primeiro você passa pelo ponto A. Facilita a sua vida quando você passa pelo ponto A. Uma coisa que ajuda muito, que para mim é uma das mais importantes, é a afinação. Desenvolver a sua afinação é algo que resolve. Quando você toca um acorde, quando você toca uma nota e consegue cantar ela afinada, isso quer dizer que você está com a sua afinação na cabeça, uma boa afinação. Isso é o que eu chamo do mimetismo da nota. Você toca a nota e canta a nota afinada. E se você consegue fazer isso para qualquer nota, isso quer dizer que sua afinação está bem desenvolvida. Você está desenvolvendo bem a sua afinação. Isso seria uma das primeiras coisas a se fazer para ir desenvolvendo esse ouvido musical. Uma vez que seu ouvido é afinado, ele consegue trabalhar bem com as alturas, você já tem um avanço. É como se você estivesse partindo de uma base bem construída.
a partir de ter os ouvidos afinados, a gente pode desenvolver mais a dificuldade rítmica e harmônica e outros elementos, como, por exemplo, desenvolver técnicas tanto de canto como do seu instrumento. Vamos ver o que é que mais ajuda. Entender aos poucos o que está acontecendo nos elementos musicais daquela música, isso é algo que resolve, isso vai te ajudar. Como, por exemplo, entender, aí eu volto de novo, eu já dei esse exemplo, entender que quando você faz aquele acorde, você está numa escala, isso te ajuda. Entender que aquela nota entra no contratempo e por isso você precisa cantar a nota um pouquinho torta no tempo, o tempo bate aqui, você canta a nota depois, ou você canta a nota e logo depois o tempo vai bater, o tempo vai marcar, né? O tempo vai ser marcado. Isso aí, sim, resolve, né? Compreender a base teórica na prática. Isso é algo que funciona. O que seria isso? Compreender a base teórica. Você sabe que, na teoria, aqueles acordes ali funcionam um depois do outro. Por quê? Qual que é a base teórica para aquilo? É porque um acorde prepara para o outro acorde. E na hora que ele prepara, ele gera uma tensão, por exemplo. Ele toca uma nota desafinada, só que essa nota desafinada, ela encaixa bem na música. E é essa nota, que parece desafinada, que é a nota mais certa para se colocar ali naquele momento. Isso aí, esse entendimento teórico do que está acontecendo, aí volta naquele ponto que eu falei, é entender os elementos e conseguir entender a teoria por trás desses elementos. E, por fim, compreender harmonia, melodia e ritmo. Isso é o que vai resolver. Eu falei isso lá no início. E isso é um conteúdo muito gigante, porque na harmonia estão os acordes, as escalas, está uma infinidade de conceitos que são a base da construção de notas uma em cima da outra. A melodia são as frases musicais, as frases melódicas. A melodia é aquilo que encaixa, são as notas que encaixam nas sílabas das músicas. A melodia é o que faz você identificar uma música e conseguir diferenciar uma música da outra. E o ritmo tem a ver com os tempos. Então, compreender isso vai te ajudar a ser mais musical, a desenvolver a sua musicalidade. Bom, então vamos ver um exemplo de como isso funciona. Eu citei algumas vezes sobre essa coisa de tem um acorde e aí eu coloco uma nota, eu canto a nota certa que tem a ver com aquele acorde. Bom, vamos ver como é que isso funciona na prática. Se eu pegar essa música aqui, olha. Sexta rua, tá vendo? As notas estão dentro do acorde. Todas as notas que eu cantei, sexta rua, sexta rua, fosse minha. As notas aqui dentro, tá vendo? Eu mandava, E se eu for procurando as notas, a maioria das notas vão coincidir com o acorde. Nesse caso, olha, sexta rua, sexta rua. Essas notas formaram um arpejo. O que é o arpejo? É quando eu toco as notas de um acorde. Então tem muitas músicas que já começam com um arpejo, que é tocando exatamente as notas do acorde, inclusive na sequência. Então, sempre quando, por exemplo, tem um acorde com sétima, aí a gente canta a sétima e a oitava, que é a fundamental, né? Você já está cantando duas notas que estão dentro do acorde. Mas quando você cantar a quinta, a sétima e a oitava, na ordem ainda, você está cantando três notas que estão dentro do acorde. Isso acontece o tempo todo, porque o acorde ele é a base. Ele é a base para a melodia. Então, ele está ali e a melodia está em cima dele. As notas que a melodia faz, passa o tempo todo pelas notas do acorde que já está aqui na sua mão. Então, se você estiver perdido, com qual nota eu começo? Sexta, achei. Se você já consegue fazer isso, você pode colocar a música em qualquer tom. Então, aqui eu fiz nesse tom, eu vou mudar de tom.
Eu fiz aqui, sexta rua, tranquilamente. Agora eu vou para um tom mais agudo, ó. Antes eu estava em Lá menor, agora eu fui para Dó menor. Então eu posso fazer, observa como é que o violão, né, a guitarra, me facilita muito o trabalho. Porque eu fiz um movimento, como eu disse, né, inicialmente, que a guitarra ela está dentro da característica do instrumento. Então o instrumento é técnica de mão. Eu vou usar o mesmo movimento que eu fiz com a mão aqui, na mão esquerda, e vou arredar ele para frente e fazer o mesmíssimo movimento. Só que agora eu arredei algumas casas. Olha, para ser mais específico, eu estava no Lá, 1, 2, 3 casas, era um Lá menor, e aí eu fui para um Dó menor. Agora eu estou aqui na tonalidade de Dó menor. Aí eu faço sexta rua, mesma coisa, eu fiz o mesmo movimento do Lá menor. Sexta rua, agora eu fiz um Dó menor. E aí, mas agora como é que eu mudo a minha afinação na voz? É só você ouvir a nota. Lá, 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 lá. Você nem precisa entender a teoria, saber que nota que você está tocando. Você precisa ouvir, identificar o padrão da altura da nota e então cantar a nota afinada. Depois que você já consegue entender isso, é que você precisa, né? É necessário, é bom que você entenda teoricamente, saiba o nome das notas que você está fazendo, só que você consegue apenas por meio da repetição, que é aquele primeiro ponto que eu falei, e depois do entendimento musical, da conscientização, da consciência musical, e aí você consegue desenvolver e, posteriormente, você aplica isso com os nomes certos, que é com a teoria e é o conhecimento teórico. Lembrando aqui que apenas com esses dois primeiros você consegue desenvolver a musicalidade. Só que fica mais difícil você avançar, tá bom? Por exemplo, tem músicos super avançados que são assim, que nos ensinaram muita coisa, que é a base da musicalidade pra gente, pra música brasileira, que não sabiam partitura, por exemplo. Isso não quer dizer que seja o maior crime do planeta, né? Até o de Django Reinhardt, né? Do Gypsy Jazz, ele uma vez disse que entrou no carro junto com o Les Paul, das guitarras Les Paul, e aí o que acontece? Eles estavam conversando e no meio da conversa ele perguntou se o outro sabia a partitura. Aí ele falou assim, olha, eu não faço ideia, eu não faço ideia do que é a partitura. Ele não sabe ler, para ele era outro idioma. Só que ele é baseado nas músicas que ele compôs, é baseado na maneira, na técnica que ele desenvolveu e na musicalidade que ele tinha, que nós estudamos, né? Que até hoje se estuda o Gypsy Jazz, sobretudo no violão e guitarra, né? Então, o que acontece? Não é uma coisa imprescindível que você saiba, só que te limita. Se ele tivesse vivido, se ele tivesse nos dado a honra de ter vivido muitos mais anos, ele estaria limitado a não conhecer, né, a não saber a partitura. Mas isso também era um ponto. Outros pontos ele sabia. Ele entendia outros pontos da teoria musical, sobretudo a teoria prática, que é entender que, esse acorde manda para aquele outro acorde. Às vezes eu não sei o nome técnico disso, mas eu entendo a teoria por trás disso, entendeu? E de qualquer forma, é mais fácil ensinar para alguém um idioma usando elementos gráficos. Fica muito mais fácil, até mesmo da pessoa anotar a palavra que ela aprendeu, do que se eu não tiver nenhum conceito gráfico, nenhum conceito teórico e ficar apenas repetindo. É difícil entender, aprender a teoria de um idioma, né? A gramática de um idioma sem gramática. É difícil não explicar a gramática, explicar a parte teórica para ensinar a parte teórica. Por isso, eis a importância da teoria. Mas agora vamos voltar. Eu dei o exemplo aí, a gente pegou essa música do Se Essa Rua Fosse Minha, em Lá menor, depois modulamos para Dó menor e usamos o mesmo desenho e isso nos permitiu cantar a música em outra tonalidade. Então, se ela tivesse muito grave para você em Lá menor, você poderia ter mudado para Dó menor, sem precisar usar um capotrasto.
Você também pode usar o capotrasto, mas é interessante que ao usar esse artifício, você saiba o que você está fazendo, que você está aumentando um tom ou 2 tons e entender que você mudou a tonalidade, contudo, a escala, né, continua tendo o mesmo aspecto, continua sendo uma música menor ou uma música maior. Nesse caso era uma música menor. Eu só mudei as notas. É como se eu tivesse pegado as notas e empurrado as notas para cima. E elas ficaram mais agudas. Bom, agora vamos pegar um segundo exemplo. Isso é uma técnica que eu utilizo para me facilitar entrar no campo que aquela harmonia está semeando para mim. Eu pego os acordes da música, vou aqui aprender os acordes da música. Sei os acordes que ela está fazendo. Aí eu vou usar um artifício, uma tecnologia muito avançada que chama falar o nome dos acordes. Eu vou falando aqui o nome dos acordes. Sol, Ré, Mi menor e Dó. Sol. Tá vendo? Assim eu vou decorando a ordem dos acordes e cantando aquela base que o acorde está mandando para mim. A outra coisa é tentar colocar a melodia da música no que eu estou cantando. Aí eu vou cantar assim. Sol, Ré, Mi menor e Dó. Sol, Dó, 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 Sol e Ré. E assim eu vou repetindo. Isso me ajuda quando eu estou estudando uma música. Eu vou construindo desse jeito a harmonia dela quando cabe fazer isso, né? Nem sempre cabe usar esse artifício. E observa quando eu estou cantando isso, olha. Sol. Eu estou cantando a nota Sol. Sol, Ré. Estou cantando a nota Fá sustenido, que é a terça do Ré. Mi menor. Estou cantando a nota Mi, que é a fundamental aqui do acorde Mi menor. E Dó. Cantei a nota Dó. Então aqui eu estou cantando as notas a fundamental. Eu posso cantar Sol, Ré, Mi menor. Aqui eu cantei o Ré. Ré, Mi menor e Dó. Isso é musicalizar até o seu estudo de acordes. Se você musicaliza as coisas que você está fazendo, você já está sendo mais musical, correto? E aqui vem o segredo máximo que eu utilizo com os meus alunos. Eu sempre passo para os meus alunos a seguinte coisa. Cante enquanto você está tocando. Fale alguma coisa enquanto você está tocando. Sempre mantenha a boca em movimento enquanto você está tocando, porque isso vai te trazer a autonomia de falar, de cantar e de tocar ao mesmo tempo e conseguir ter 2 instrumentos diferentes. Depois eu vou explicar um pouco sobre por que o violão e a voz acabam se tornando um instrumento só. Quando eu canto e toco ao mesmo tempo, eu tenho apenas um instrumento. Agora, quando eu tenho a liberdade que a gente vai desenvolvendo com esse exercício que eu falei, de cantar e tocar, aí eu tenho 2 instrumentos. Bom, é um pouco complicado, a gente vai entender isso. Mas então tá, o que acontece? Eu tenho aqui Sol, vamos ver como é que a música, quais notas que a música nos traz. No woman no cry. No woman no cry. No woman no cry. No woman no cry. Então vamos ver as notas, ó. Sol, Fá, Sol, Fá, Mi. Lembrando que o Fá é sustenido. Então eu tenho Sol, quando eu estou no Sol. Fá, Sol, Fá. Eu estou no Ré, a nota Fá sustenido é a terça do Ré. Fá, Sol, Fá, Mi. Fiz a nota Mi, que seria a sétima do Ré, mas eu já fui para o Mi menor. Sétima não, né? Ré, Mi, a segunda, né? E aí fui para o Mi menor. Então o que acontece? Aqui eu estou só nas notas que estão dentro dos acordes.
e dó, sol. Nessa hora eu já canto um si. A nota si aqui, ó. Na segunda corda aqui do acorde sol. Si, dó, si, lá, sol. Tá vendo? Dó, si, lá, sol. Tá tudo aqui dentro do acorde de dó. Dó tá dentro do acorde de dó. Si, no caso seria a sétima maior. Dó, si, lá. Fiz o lá menor. Sol. E aí termino no sol. Então tá. O que eu tenho aqui então? As notas dentro dos acordes. Aí fala assim, mas essa música é uma música mais simples. Então vamos pegar uma música mais torta. Eu tenho essa música aqui, olha. Se você disser que eu desafino amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Enfim. Então o que acontece? Aqui, vamos ver as notas. Se você disser... Eu estou na tonalidade de Mi bemol. Estou fazendo um acorde de Mi bemol com a sétima maior. Se você disser... Essa é a sétima maior. Se você disser... Observa que as notas estão todas dentro desse acorde. Eu tenho aqui, eu começo num Si bemol, né? Si bemol, si, dó, ré, mi bemol, ré. O si tá dentro do acorde de mi, que é a quinta, né? Mi, sol, si é a quinta. O dó seria a sexta. Um acorde com sexta caberia também, mas não tem nesse acorde a sexta nesse momento, né? Aí eu vou pro ré, que é a sétima maior. Ré, mi, que é a fundamental. Ou seja, eu cantei 4 notas. Dessas 4 notas, 3 notas pertencem ao acorde. Disser que eu desafino amor, fino amor. As 2 notas estão dentro do acorde aqui. Eu estou fazendo um acorde de Fá maior, né? Com sétima e a quinta bemol. Ou a quinta diminuta, fino amor. Aqui eu fiz sétima e quinta bemol. Então, o que acontece? Que é o famoso tríton. Tá aqui dentro. Saiba que isto é em mim. E aí, se eu for continuar, ó, aí eu fui pro Fá menor. Saiba que isto é em mim. As notas estão dentro do acorde. Saiba, tá dentro do acorde, saiba, tá fora, que isso tá dentro, tá dentro. Outra situação que eu tenho 4 notas e 3 delas estão dentro do acorde. Me provoca imensa dor, ó, imensa dor. Até esse acorde escambroso aqui, esse acorde esquisito, que faz que entorta um pouco a música, né? Parece que são as notas desafinadas. Imensa dor, imensa dor. Essas notas estão dentro do acorde. Então, observe que toda situação que eu coloquei aqui um acorde, as notas estavam dentro dele. E se eu não estiver conseguindo cantar bem a música, eu só preciso vir aqui. Se você disser... E ir afinando à medida que eu toco a nota, que já está aqui na minha mão. Eu sei tocar o acorde. Perfeito. Então você já tem a nota que você precisa cantar dentro do acorde na maioria dos casos. Então observa como fica simples entender a música desse jeito. Então você deixa de ser um repetidor e passa a ser um entendedor. E dessa forma você já consegue responder aí o problema, já consegue solucionar o enigma de entendedores e repetidores. E o que isso tem a ver com a musicalidade? A musicalidade é o que difere entendedores de repetidores. Quem são os entendedores? Quem são os repetidores? E quem tem mais musicalidade? E para que essa musicalidade serve? Bom, e agora? O que se faz então? Agora que você já pegou um pedacinho, isso aí foi um pedacinho dessa explicação e esse exemplo, é um pedacinho daquilo que você precisa para continuar dando esse passo
para frente e desenvolvendo a sua musicalidade. Então, o próximo passo agora pode ser qualquer uma daquelas coisas que eu citei. Desenvolver a afinação, conseguir desenvolver aos poucos essa afinação, entendendo os elementos da harmonia, da melodia e do ritmo. Eu já dei vários truques aí do que você não deve fazer, coisas que você deve fazer, você precisa tentar para ir evoluindo como músico, né? Desenvolvendo a sua musicalidade. Então, eu vou aqui fazer outros vídeos como esse, mostrando como a gente vai avançar juntos, esse passo a passo, irmos avançando. Então, por favor, deixa seu like aí, se inscreva, ativa o sininho. À medida do possível, a gente vai avançando juntos, tendo também atividades para fazer. Então, me dá esse apoio aí e vamos prosseguir, beleza? É isso aí, bons estudos!